Essa é uma história de traição. 3 traições, na verdade, uma atrás da outra caindo como peças de dominó. E o mais cruel é isso. Nessa história, todo mundo que crava a faca nas costas de um rival já tem, sem saber, uma faca apontada para as próprias costas. O primeiro é um simples disco de plástico, um CD-ROM baratinho que nos anos 90 apunhalou pelas costas as enciclopédias de papel. Aqueles calhamaços de couro que enfeitavam o estante da sala custavam uma fortuna e eram um orgulho da família. O nome dele era Encarta. E depois de apunhalar, ela mesma foi apunhalada. Do jeito mais humilhante possível, por um inimigo que ela achou que fosse só uma piada. 3 personagens, 3 vítimas, e no centro de tudo, uma empresa que teve nas mãos a chance de impedir a história inteira e escolheu por puro orgulho assinar a própria sentença de morte. Essa é a história da enciclopédia que morava dentro do seu computador, que sumiu sem ninguém perceber e que deixou um rastro triste mais irônico da história da tecnologia. Hoje você vai entender tudo isso neste vídeo. Para entender o tamanho da primeira facada, você precisa lembrar como era ter uma enciclopédia antes da Encarta. Era caro, muito caro. Uma coleção de verdade, tipo a Barça aqui no Brasil, custava o equivalente a mais de $1.000 lá fora. Era vendida de porta em porta no carnê por vendedor de gravata. Ocupava uma estante inteira com dezenas de volumes pesados. E no dia em que você terminava de pagar, ela já estava desatualizada, porque o mundo tinha mudado e o livro não. Ter uma enciclopédia em casa não era só ter informação, era um símbolo de status, a prova de que aquela família se importava com o estudo. E a rainha absoluta desse mundo era a Enciclopédia Britânica, a mais respeitada do planeta. Foi nela que a primeira faca quase não foi cravada, porque a britânica teve a chance de escapar de tudo, e recusou. Em 1985, a Microsoft bateu na porta da britânica com uma proposta que soava como ficção científica. Vamos pegar toda essa sua enciclopédia e colocar num CD-ROM. A britânica disse não. Os executivos olharam para aquilo com desprezo. Achavam que um disquinho de computador jamais substituiria seus lindos volumes de couro e temeram que a versão digital estragasse a venda dos livros caros, que davam um lucro enorme. Foi o maior erro da história da empresa. Porque a Microsoft não desistiu. Só precisava do conteúdo de alguma enciclopédia e foi atrás de uma marca menor, menos gloriosa. A Funken Wagnalls entregou o próprio conteúdo para a Microsoft ganhar a vida. E, poucos anos depois, foi engolida e enterrado por essa mesma criatura que ajudou a criar. Em março de 93, nasceu a Encarta, e era uma coisa de outro planeta para a época. Um único CD-ROM continha o equivalente a dezenas de volumes de papel, mais de 25 mil artigos, 7 mil imagens, vídeos, horas de áudio e mapas interativos. Você clicava num pássaro e ouvia o canto dele, abria o artigo sobre a lua e assistia o vídeo da chegada do homem lá. Era a enciclopédia com som, com movimento, que cabia na palma da mão e não pesava numa estante. Mas a arma quase falhou no primeiro disparo. A Encarta nasceu cara, quase $400, e a esse preço vendeu mal. Aí a Microsoft fez a jogada que decidiu a guerra. No fim de 93, derrubou o preço para $99 na temporada de Natal. E mais do que isso, passou a distribuir a Encarta de graça, junto com o Windows e dentro dos computadores novos. Então, de um lado, uma enciclopédia de papel que custava mais de $1.000 e enchia uma estante. Do outro lado, uma que vinha de graça dentro do PC que você acabou de comprar. Não era competição, era uma execução. Escondido dentro da Encarta tinha um jogo. Você apertava uma combinação de teclas e, de repente, a enciclopédia séria se transformava num castelo medieval amaldiçoado. Chamava Mind Maze. Você era um viajante do tempo preso no castelo de um tal rei avarento, e para escapar, tinha que atravessar sala por sala respondendo perguntas de conhecimento geral, feitas por reis, bobos da corte e até papagaios. Cada resposta certa abria uma porta, cada resposta errada te prendia. E sem perceber, você passava a tarde inteira estudando de graça, achando que estava só brincando. E a execução foi rápida. Ainda no fim de 93, a Encarta virou a enciclopédia em CD mais vendida do mundo, com 350 mil cópias. O preço nunca mais subiu. Do outro lado, era a chacina. As enciclopédias de papel começaram a desabar. A Funken Wagnalls, a Colliers, a New Merit, todas compradas pela própria Microsoft, jogadas para dentro da Encarta e tiradas de circulação pouco tempo depois. E a britânica, aquela que disse não em 1985? Viu as vendas dos seus volumes de couro despencarem, porque nenhuma família ia gastar $1.000 no negócio que o vizinho tinha de graça no computador. O orgulho dela virou a corda no próprio pescoço.
Por 15 anos, a Encarta foi sinônimo de conhecimento para uma geração inteira. Se você fez o trabalho de escola no fim dos anos 90 e começo dos anos 2000, você abriu a Encarta, copiou o texto e colou no Word. E às vezes nem trocou a cor da fonte e o professor sabia. Ela chegou aqui no Brasil com uma versão em português brasileiro lançada em 99. A Encarta era a rainha absoluta, sentada no trono que ela tomou à força. Parecia que ia durar para sempre. E foi exatamente no topo que a faca começou a ir em direção a ela. Em janeiro de 2001, nasce uma coisa nova e estranha, uma enciclopédia na internet que qualquer pessoa podia editar, que não custava nada e que se atualizava não de ano em ano, mas de minuto em minuto. O nome era Wikipédia. No começo, ninguém na Microsoft levou aquilo a sério. Como é que uma enciclopédia escrita por gente aleatória, de graça, ia competir com um produto profissional feito por especialistas? Era a mesma pergunta com as mesmas palavras e o mesmo desprezo que a britânica tinha feito sobre a Encarta lá em 85. E a resposta foi idêntica. E não é que a Microsoft ficou parada vendo. Ela tentou se defender. Já em 2000, colocou a Encarta na internet, tentando jogar no terreno novo. Mas era tarde e a lógica jogava contra, porque a Wikipédia tinha exatamente a vantagem que a Encarta um dia teve contra o papel, só que levada ao extremo. A Encarta era mais barata que o livro, a Wikipédia era totalmente grátis. A Encarta cabia no CD, a Wikipédia cabia na internet inteira, sem limite de tamanho. A Encarta se atualizava a cada versão nova que você comprava. A Wikipédia se atualizava sozinha, o tempo todo, no segundo em que a notícia acontecia. Em janeiro de 2009, uma reportagem revelou que de todo o tráfego de gente procurando enciclopédia na internet, a Wikipédia ficava com 97%, a Encarta ficava com 1,27%. Em março de 2009, a Microsoft jogou a toalha, anunciou o fim da Encarta com uma nota corporativa fria, dizendo que, em resumo, que as pessoas tinham passado a buscar a informação de um jeito muito diferente de antes. Sim, lá no Wikipédia. As vendas pararam em junho, e em 31 de outubro de 2009, o site da Encarta saiu do ar no mundo inteiro. A rainha das enciclopédias, que reinou por 16 anos, morreu em silêncio absoluto. Sem funeral, sem manchete, sem flores. A maioria das pessoas nem percebeu que ela tinha ido embora. E agora vamos ser um pouco justos com a Encarta, porque ela não morreu por ser ruim. Ela era ótima, foi genuinamente revolucionária, apresentou o mundo digital para uma geração inteira, e ainda hoje quem usou lembra dela com carinho. A Encarta não perdeu por qualidade, perdeu por modelo de negócio. Ela era um produto pago, fechado, que você comprava e que congelava no tempo até a próxima edição. No mundo de internet grátis e viva, um produto assim virou peça de museu da noite para o dia. A Encarta fez quase tudo certo. O chão embaixo dela é que mudou. Essa é uma das histórias mais perfeitas da tecnologia, porque ela é um círculo que se fecha sozinho, com todos os traidores mortos no final. A britânica se traiu primeiro, por orgulho, quando recusou o futuro em 1985. A Funken Wagnalls entregou a própria arma e foi enterrada por ela. A Encarta usou essa arma para assassinar a enciclopédia de papel inteira e reinar por 15 anos, até que a Wikipédia apareceu e a matou exatamente do mesmo jeito, pelo mesmo motivo, com o mesmo desprezo que ela um dia recebeu. E olha onde tudo isso deixou você hoje. Ninguém mais compra conhecimento, ninguém tem uma estante de enciclopédia na sala, ninguém instala um CD para fazer um trabalho de escola. A informação virou uma coisa grátis, infinita e instantânea, que mora no seu bolso. Esse mundo em que a gente vive, de saber tudo de graça na hora, nasceu dessa fila de traições. A Encarta foi a ponte entre a enciclopédia de $1000 na estante e a Wikipédia de graça no seu celular. Ela construiu essa ponte com as próprias mãos e foi atropelada em cima dela. No fim, a Encarta é só uma prova de uma regra cruel da tecnologia. Às vezes, a mesma ideia genial que te coroa rei é a que, um pouco melhorada por outro, te derruba do trono. Ela ganhou e perdeu a mesma guerra dos dois lados em 15 anos. E hoje é só uma lembrança que aparece de vez em quando para quem tem idade de ter copiado um trabalho dela. Ou para quem assiste esse canal cheio de nostalgia. Se você gosta de conteúdos nostálgicos e coisas dos anos 90 e 2000, não deixe de se inscrever aqui no canal Nostalgia e Raridades. Dá uma maratonada nos vídeos, tem muito conteúdo aqui. Com certeza você vai assistir os vídeos aqui do canal, sentindo aquela nostalgia gostosa dos tempos dourados. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até lá, tchau!